Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli, sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo na Borelli Academy. E esse é um quadro que eu gosto muito e que eu fiquei um bom tempo sem fazer, que é falar sobre filmes. Eu gosto muito de assistir filmes, eu acredito que todo filme tem uma história para se passar, principalmente quando os filmes são baseados em fatos reais e tudo mais. E também eu consigo passar o meu ponto de vista, até porque eu indico muitos filmes para os meus clientes e eu percebo que às vezes eu capto algumas informações que, se a gente conseguir trabalhar alguns dados, até algumas informações antes para quem está pedindo aquela indicação, a pessoa fica mais preparada para enxergar o que a gente está enxergando, né? E assim, se você está vendo esse vídeo, pode ter spoiler, tá? Porque eu não quero ficar presa no que eu posso e o que eu não posso falar. Eu quero ter liberdade para poder falar o que eu preciso falar e isso pode incluir alguns spoilers. Então, se você é contra spoilers, por favor, pode desligar agora. Se não, só curte comigo, tá? Seguinte, o filme é Juventudes Roubadas. O que esse filme ele trabalha? Ele foi baseado na história da Vera Brittain. Aí, gente, é o seguinte: se minha tradução pode ser que seja péssima, coloca lá no Google Translate e escute para ver bonitinho. Mas eu vou tratar ela como Vera, tá? A Vera era uma jovem, a Primeira Guerra, tudo em torno da Primeira Guerra Mundial. E ela trocou cartas, né, com o irmão, com o noivo, com alguns amigos durante a guerra. E essas cartas elas acabaram se tornando um livro, né, que é o testemunho de uma juventude. E justamente o filme ele fala sobre isso, né? Juventudes roubadas. E aí a gente não tem noção, muitas vezes, realmente, se a gente parar para analisar, quantos jovens, né, perderam suas vidas na Primeira Guerra, teve a Segunda Guerra, mas em especial a Primeira, por conta de questões que estão no mundo aí há muito tempo, né? Então, a Primeira Guerra ela desenrolou com muitas desavenças que já aconteciam na Europa, e apesar da Europa ser um continente antigo, né, foram sempre os jovens, né, que acabam indo à frente, até por conta de energia, de, de movimento, né, a gente precisa de carne fresca para poder realmente aguentar muitas vezes aquelas batalhas. Então a gente não tem noção de quantas histórias foram interrompidas por conta dessa grande história. E quando a gente assiste esse filme, você consegue ter um pouquinho dessa noção. Porque apesar do filme começar num ponto do tipo tudo já tinha passado, o filme ele volta, né, no tempo para mostrar como que era vivenciar. Então até coloquei uma imagem ali, né, de um momento feliz dela com o irmão, dela depois com o futuro noivo dela e amigos, né, na época. Então assim, eu não conheço pessoalmente nem a Grã-Bretanha, nem aquela região, mas pelas imagens que a gente vê nos filmes, que a gente vê em outros lugares, é uma região muito bonita, né? E, enfim, o nosso planeta é bonito, independente se está na Europa, se é Brasil ou não, os nossos cenários naturais, eles são muito bonitos, né? Então, eu destaquei alguns pontos aqui que é interessante e que eu indico você assistir esse filme. Primeiro, para a gente resgatar a juventude, né? A gente pode perceber que mesmo perante esse cenário de guerra e onde muitas vidas foram roubadas, né, por conta dessa coisa de você ser voluntário, de você defender a pátria, mas hoje em dia a gente está numa batalha também, né? As drogas é uma forma de guerra, a violência é uma forma de guerra, a imprudência é uma forma de guerra. Então a gente só mudou o contexto de algumas guerras, mas a gente vive em guerra constantemente. E quantas juventudes não são roubadas ainda? E esse roubo da juventude, a raiz, né, desse mal, muitas vezes está em pontos que a gente não vai trabalhando ao longo do tempo. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas serem um pouco. Ter preconceito com livros, por exemplo, de autoajuda. Só que é melhor um livro de autoajuda do que a pessoa buscar ajuda e refúgio em drogas, em prostituição e qualquer outra coisa. Então, está faltando muito buscar o autoconhecimento de uma forma realmente assim real, né, com as pessoas, porque a fuga para as nossas dores está aí no mundo, né? Então, nem sempre a gente está vivendo uma guerra de
real como foi a primeira e a segunda, mas a gente tem muitas guerras fragmentadas na nossa vida, né? Então, e mesmo a juventude que eu digo não é o pessoal aí de 15, 16, 18 anos, né? Esse pessoal que representou esse esses personagens, eles representavam pessoas de 18, até no máximo 25 anos, né? Só que a juventude, ela tá em todos nós. Se você tem 60, 70, você tem dentro de você essa jovialidade, você ainda tem vida. Senão você já teria morrido, né? Já teria ido. Então essa juventude, ela precisa ser resgatada em todas as idades. A questão das mulheres e o estudo também é contextualizado no filme, que é essa coisa de tipo, olha, eu quero estudar. Não, você tem que casar, né? Você tem que cuidar de casa. Então, esse contexto é trabalhado no filme e a gente, mesmo tanto tempo tendo se passado, a gente ainda vê esse cenário hoje em dia. Não sei porque ainda tem essa insistência da mulher ser sexo frágil ou sexo inferior, quando a gente gera vida, quando é compartilhar, são ambos, né, as energias, os gêneros, né? Tanto masculino quanto feminino. Então é só questão realmente de ego, de poder. Mas enfim, existe esse contexto, é interessante ver isso. Então essa questão também de casamento, né? E ela não, eu nem vou casar, e depois afim ela acaba se apaixonando, acaba noivando, né? Porque é algo natural. Então quando as coisas acontecem naturalmente, as pessoas se abrem, né? Dessa forma naturalmente, eu acho que o amor acontece, né? Primeira Guerra Mundial que eu comentei, então esse cenário todo é em torno da Primeira Guerra Mundial, que na minha surpresa, assim, sinceramente, eu passei a pesquisar um pouco mais, eu fui até ver no canal Nostalgia, tem lá a história de vários episódios, inclusive é um excelente canal. É, Às vezes o tempo passa, as coisas ficam na história, mas quando a gente pega para pesquisar, então fui pesquisar sobre a Vera, fui pesquisar um pouco mais sobre a Primeira Guerra, e, gente, foi uma carnificina do caramba. Apesar de a gente ter consciência de que muita coisa ruim acontece hoje em dia, né, e como eu disse sobre essas pequenas guerras fragmentadas, mas foi realmente assim brutal, né? Muitas vidas mesmo. Então eu acredito que o mundo ainda está pagando tudo isso. Eu acho que para gente, para o mundo ter paz, a gente ainda precisa filtrar muito as histórias que aconteceram no passado, né? Se você acreditar em vidas e reencarnações, eu acredito que assim, enquanto a gente não filtrar cada alma perdida, cada vida que foi lesada, cada roubo, né, da liberdade de viver nesse planeta, vai levar bastante tempo, né? Também trata a questão do voluntariado, né? Ela acabou se tornando enfermeira durante a guerra, então ela conseguiu buscar aí recolocação na questão de estudo, passar em prova mesmo perante todo esse cenário. E quando ela se viu que ela seria muito mais útil ajudando o próximo, ela se voluntariou para ser enfermeira. E então a gente vê o quanto a pessoa ela tá lá por amor, né? Muitas vezes, ok, eu venci uma etapa que é eu poder estudar, venci essa questão. Mas a partir do momento que você pode se doar para o próximo, ela fez isso por amor aos seus, e depois ela continuou até onde ela pôde. Porém, o que que ela trouxe, né? Ela trouxe as sombras dela para a vida dela, porque durante a guerra ela teve a perda do irmão, né, que era o único irmão dela, do noivo e de amigos próximos. Então, a guerra roubou, né, principalmente muitos homens das mulheres, né, símbolos masculinos principalmente. Então, essa questão essa parte que é a força, né, até na vida da mulher, se a gente for analisar o yin e yang, então ela perdeu membros masculinos, né, e pessoas que eram próximas, pessoas que eram queridas. Então, isso deixa a pessoa mais endurecida para a vida. E aí ela teve que lidar com um recomeço, porque afinal de contas, uma hora a guerra acabou. E o que eu faço com os nossos fantasmas, né? O que eu faço com os meus fantasmas? Então, o filme ele trabalha bem também esse pequeno ponto que é o pós, né? O antes, o durante e o depois desse contexto. E se a gente trazer isso para a nossa vida, a infância, né, ela trouxe muitas marcas, muitas perdas também na nossa existência, muitas marcas, e a gente também traz as nossas sombras, independente de ter vivido guerras, né? A gente tem na nossa vida pequenas guerras, como eu disse, e todo mundo tem os seus fantasmas. Então,
como que a gente lida com essas perdas, né? Com essas sombras. E é muito legal porque eles trabalham também a questão do recomeço. Então tem uma cena que ela é bem rápida, bem sutil, mas eu acho que é uma das cenas que mais chamou a atenção, que é quando ela para uma amiga, né, que ela volta daí para a faculdade, ela fala, como, eu não sei como que eu recomeço, como que eu volto, né, para minha vida. E essa outra pessoa, essa amiga, né, que também tinha sido voluntária durante a guerra, ela responde para ela assim: começa pelo começo, começa bebendo água, começa se alimentando, começa andando, né, passeando num jardim, começa a se reconectar com o mundo, né? Então tem essa pequena cena assim que eu acho uma das cenas mais delicadas que tem, que ela até num bosque, né? Ela se reconectando com uma flor, com a vida novamente, porque somos nós que geramos as guerras no mundo, né? O planeta ele é um cenário, né? E o que a gente faz dentro desse cenário é o que impacta aí nas nossas vidas. Então é um filme que eu acho que para esse momento das nossas vidas, né? Pandemia, independente de pandemia, tem pessoas que estão perdendo membros da família para as pequenas guerras da vida, fora as perdas que já fazem parte da nossa vida, como a morte em si. Então é um filme que vale a pena ser visto para você resgatar, de repente, esse ponto que está adormecido dentro de você, que são os recomeços, né? Todo mundo tem perdas, mas quando a gente vê outros sofrimentos em outros contextos, como no filme, eu acredito que possa ser de grande valia para algumas pessoas. Então, não é para todos, mas de repente para aquelas que é necessário serem tocadas, fica a dica, esse filme Juventudes Roubadas, que realmente eu achei dá uma dosinha, assim, né? Mas, enfim, são as histórias do mundo e a gente pode aprender com as histórias do mundo. Então, esse filme super indico para você. Até o próximo filme. Se você quiser deixar alguma dica de filme, pode deixar nos comentários e eu vejo e faço a minha resenha.